Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Conexão no Lar, aquele momento especial que temos todo domingo para cultuar, honrar e louvar o nome do nosso Senhor. Eu gostaria de iniciar esse culto fazendo uma leitura bíblica, que se encontra lá no Salmo 117. O Salmo 117 contém 2 versículos e são 2 versículos muito belos, que diz o seguinte: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Amém? A fidelidade do Senhor dura para sempre. E sobre essa verdade que o nosso coração se repousa em mais esse domingo, em mais esse culto. E eu gostaria de convidar você a fazer uma oração nesse momento para a gente poder entregar esse momento de culto, de louvor a Deus, ao nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia e por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar ao Senhor mais um domingo, mais uma semana, louvar o Senhor e honrar o Teu nome publicamente, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor esteja com cada um desde a sua casa e que, Pai, o Senhor possa se agradar deste culto, que o Senhor fale aos corações de forma individual e que o Teu Espírito Santo possa ministrar no nosso coração, através do livro de Atos, que o Senhor nos ensine cada vez mais a sermos uma igreja que segue os Teus padrões, que vive a Tua vontade, que repousa, Pai, na Tua fidelidade. Assim que oramos e agradecemos, Pai, em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar? Nosso Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Não existe ninguém acima do nosso Deus. Por isso que nós adoramos Ele nessa tarde maravilhosa, esse domingo, num culto aí no seu lar. Você pode louvar, adorar ao Senhor com a sua família? Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará prostrado Teus pés, erguemos o Teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Acima de todo
os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará, prostrado aos teus pés, erguemos no teu santo nome, em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. A ti bendirei pra sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. não me abalarei, E do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador,
feliz sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz Com Jesus, meu Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão no Lar, nesse nosso encontro semanal, sempre aos domingos à tarde, e eu aqui nesse privilégio de apresentar a vocês enquanto aguardamos a vinda do nosso querido pastor e mestre Tamir. Trago boas notícias, ele já teve alta, já está em casa e logo, logo estará novamente aqui apresentando para todos nós esse programa e este tempo em que nós estamos estudando o livro de Atos. Hoje nós vamos terminar o capítulo 4 e ver os desdobramentos ainda daquela prisão do apóstolo Pedro e do apóstolo João por causa do milagre que eles realizaram ali na entrada do templo. Somente revendo um pouquinho da última mensagem na semana passada, nós iniciamos o capítulo 4 vendo a prisão dos dois apóstolos, e essa prisão aconteceu, como nós sabemos, porque eles estavam, depois de ter feito o milagre na cura daquele aleijado de nascença, eles então começam a proclamar o Evangelho de Jesus e falar sobre a ressurreição dos mortos. E aqui nós temos um problema cultural, como todos já sabem. O judaísmo tem diferentes partidos. Tem os fariseus, tem também os zelotes e tem os saduceus. Os saduceus é um grupo de judeus que não acreditam na ressurreição. E eles formam, em boa parte, a liderança, a elite do judaísmo. E foram justamente esses que prenderam o apóstolo Pedro e o apóstolo João. E quando souberam que eles estavam falando sobre a ressurreição, então o crime ficou ainda mais grave, né? Mas é interessante saber que os dois apóstolos estavam presos, mas a mensagem não. Ela não estava. Assim como nos nossos dias, nós dizemos que a igreja está fechada temporariamente, mas ela continua pregando, proclamando o evangelho. Aconteceu a mesma coisa com Pedro e João naqueles dias. Eles estavam presos, mas a mensagem não. E ela estava alcançando corações. E diz o texto que naqueles dias o número de convertidos subiu a 5.000 pessoas. Aquele foi, sem dúvida alguma, o primeiro grande confronto entre os discípulos de Jesus e aqueles que se opõem à fé cristã. O primeiro confronto entre discípulos de Jesus que proclamam o Evangelho e aqueles que se opõem à verdade bíblica. E aí o princípio que nós herdamos da semana passada é esse que está aqui. Nós devemos testemunhar em qualquer circunstância, seja ela favorável ou não, nós não podemos nos calar. Em qualquer situação que nós estivermos, diz as palavras do apóstolo Paulo, pregue a tempo e fora de tempo. Sempre é uma oportunidade para nós testemunharmos, ainda que as condições e circunstâncias não sejam favoráveis. E para que o nosso testemunho seja sempre efetivo, é necessário, como nós vimos na semana passada, observarmos algumas exigências. E aqui estão as 5 exigências de um testemunho efetivo quando pregamos, proclamamos o Evangelho de Jesus. Primeiro, o testemunho precisa ser feito com base na ousadia, quando estamos em situações e ocasiões diversas. Em momentos que nós enfrentamos oposição, em momentos que nós estamos em circunstâncias, como eu disse há pouco, desfavoráveis, é preciso uma dose extra de ousadia. Outra exigência para um testemunho cristão efetivo
é que nós precisamos entender que é necessário confrontar o pecado e de maneira clara, de maneira objetiva. Não é possível deixar um testemunho sem uma confrontação clara do pecado alheio. Uma terceira exigência para um testemunho cristão efetivo é que todos aqueles que o fazem, aqueles que proclamam o Evangelho, que testemunham a respeito de Jesus, precisam ser pessoas que já tiveram um encontro, uma experiência pessoal com o próprio Cristo. Isso é fundamental para que a nossa palavra tenha não apenas credibilidade, mas tenha também autoridade. Uma experiência pessoal com Jesus é fundamental para aquele que vai testemunhar de maneira efetiva. Uma quarta exigência é que nós precisamos lembrar que a nossa obediência deve ser, em primeiro lugar, a Deus. Como disse Pedro e João, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Quando as autoridades tentaram calá-los, eles disseram, mais importa obedecer ao nosso Deus do que aos homens. E ainda disseram mais, nós não podemos deixar de falar de tudo aquilo que vimos e ouvimos. E por último, uma outra exigência de um testemunho cristão efetivo é que todas as vezes que isso acontece, o seu resultado é a glória de Deus. A glória de Deus, não a glória de homens, não a glória de igrejas, não a glória de religiões. A glória deve ser sempre para Deus. Um testemunho cristão efetivo, ele direciona, ele orienta a glória para o Senhor. E hoje, como eu disse, nós vamos então completar o capítulo 4 do livro de Atos e nós vamos ver quais são os impactos que uma comunidade cristã autêntica exerce sobre aqueles que estão ao seu redor. Quais são os impactos, as marcas de uma comunidade cristã autêntica na vida de sua comunidade, da sociedade, das pessoas que estão ao seu redor. E para isso nós vamos ler os últimos versículos do capítulo 4, Atos capítulo 4, versos 32 a 37, diz assim a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Que tremendo, não é? Nós vemos aqui uma repetição daquilo que nós estudamos com o pastor Itamir a respeito da unidade, da comunhão da igreja ali em Atos 2. Mais uma vez nós vemos essa expressão de unidade, essa expressão de interdependência daqueles irmãos e irmãs ali no início da igreja primitiva em Jerusalém. E aqui nós vamos aprender também que, como cristãos, nós somos encorajados constantemente a buscar e preservar a unidade do corpo de Cristo. Não apenas a buscar a unidade, mas preservá-la. Muitas vezes nós conseguimos chegar a um nível de unidade entre os irmãos, mas preservá-la, principalmente diante dos conflitos, das dificuldades, é uma tarefa difícil, mas que precisa ser feita pela igreja. Havia ali no meio daqueles irmãos uma disposição clara em compartilhar tudo aquilo que eles possuíam. Como eu disse, a exemplo do que aconteceu em Atos 2, aqueles irmãos distribuíam entre eles conforme as suas necessidades e assim não havia ninguém necessário ou com necessidade de alguma coisa entre eles. E essa distribuição é importante dizer que não era obrigatório. Os irmãos não faziam isso porque era uma exigência dos apóstolos ou era uma orientação da liderança da igreja, era algo voluntário. Algo como aconteceu recentemente em nossa igreja, quando o pastor fez um apelo para levantarmos alimentos para as pessoas necessitadas e nós superamos
em mais que o dobro daquilo que foi solicitado pelo pastor. Uma resposta voluntária de pessoas que nem estavam na igreja, mas pela internet fizeram sua contribuição, sem dar nomes, e nós ali pudemos suprir as necessidades de centenas de pessoas através dos alimentos. Voluntariamente, a igreja se despertando para ofertar. E essa comunidade, assim fazendo, ela estava praticando o que nós hoje chamamos de missão integral. A missão integral é justamente essa conjunção do anúncio do Evangelho, da proclamação das boas novas de Jesus Cristo, mas também suprindo as necessidades físicas daqueles que são os nossos ouvintes. Não é possível pregarmos o Evangelho sem demonstrarmos de maneira prática aquilo que ele propõe. O amor, o cuidado, o suprimento, a provisão de Deus, que muitas vezes vem através da minha e da sua vida. E o princípio que nós vamos aprender justamente neste estudo de hoje é o princípio de que nós devemos cultivar o padrão bíblico de vida comunitária se nós desejamos impactar as vidas que estão ao nosso redor. É preciso cultivar este padrão bíblico de vida em comunidade quando nós desejamos impactar, abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Cristãos que vivem de acordo com o padrão da palavra de Deus, certamente são cristãos que deixam marcas profundas na sociedade e na vida dos crentes que estão ao seu redor. E hoje nós vamos conhecer estas marcas na vida de pessoas que vivem este padrão bíblico de comunidade, pessoas que vivem de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ver quais são as marcas que eles deixam na vida das pessoas que estão ao seu redor e na vida da sua própria comunidade. E a primeira das marcas que nós vamos descobrir nesta tarde está lá no início do versículo 32. Membros de uma comunidade cristã autêntica são homens e mulheres que demonstram unidade entre si. São pessoas cuja aparência que eles dão para as pessoas que estão ao seu redor é de uma comunidade unida, de pessoas que se relacionam muito bem umas com as outras. Diz o início do versículo 32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Por isso nós vemos que a unidade entre aqueles irmãos, ela era algo evidente. E ela deve ser também entre nós, a igreja do Senhor Jesus. Porque a unidade não deve ser apenas o alvo que nós desejamos, mas é também, ao mesmo tempo, um instrumento da igreja para alcançar outras pessoas. Foi isso que disse o Senhor Jesus lá em João 17, 21. Quando ele faz uma oração, o Senhor, no meio dela, diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um, e o mundo saberá que tu me enviaste. A oração de Jesus é para que nós, os seus filhos e suas filhas, fôssemos um só corpo, em unidade. E o resultado disso, disse Jesus para o Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor creriam que ele, de fato, havia sido enviado pelo Pai. Se nós vivermos essa unidade entre nós, que é o nosso alvo, nós também teremos ela como um instrumento para anunciar o Evangelho para outras pessoas. Uma segunda marca de membros que vivem dentro de uma comunidade cristã autêntica são pessoas que compartilham aquilo que possuem. São pessoas que já entenderam, desde que nasceram novamente, que aquilo que eles possuem, na verdade, nada pertence a eles. Tudo é do Senhor e eles são apenas mordomos. Nós sabemos o que significa um mordomo. Um mordomo é aquele que administra alguma coisa alheia. É aquele que cuida e cuida muito bem de algo que não lhe pertence, que é do seu Senhor. Por isso, eu e você, tudo que nós possuímos, o que nós vestimos, aquilo que nós comemos, onde moramos, aquilo que nós calçamos, até mesmo a nossa própria vida, tudo isso está nos emprestado. O Senhor colocou em nossas mãos para que nós administrássemos. Esses irmãos ali no início da igreja entenderam isso de maneira muito clara. Eles colocavam todas as suas posses à disposição do Senhor para que pudesse abençoar. E diz o texto que eles vendiam aquilo que eles tinham, traziam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. O cuidado, a partilha desses bens era algo explícito no meio daquela comunidade.
A terceira marca de pessoas que vivem dentro de uma comunidade cristã autêntica é esse viver debaixo do poder e da graça de Deus que a Bíblia nos ensina. O verso 33 diz: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Olha que interessante, era com poder que eles testemunhavam, era com poder que eles estavam ali evangelizando aquelas pessoas, um poder que não vinha deles próprios, mas era do Senhor. E por isso a graça de Deus estava sobre aqueles irmãos e aquelas irmãs. O testemunho efetivo do Evangelho, como nós sabemos, ele só pode ser feito debaixo do poder de Deus. Quando não há poder de Deus na pregação, elas são meramente palavras humanas, são apenas declarações de pessoas. Mas quando nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, o poder de Deus está manifesto. O favor de Deus que estava disponível para aquela igreja, certamente é resultado da unidade que eles viviam. A expressão do corpo daqueles irmãos e irmãs trazia sobre eles a graça de Deus. Uma quarta marca que nós aprendemos a partir desse texto de uma comunidade cristã autêntica é a confiança que eles possuem em seus líderes. E olha como é importante isso para os nossos dias. Dias em que nós vemos igrejas sofrendo com diversos conflitos entre membresia e liderança, pastores que não conseguem desenvolver seu ministério, muitas vezes por falta da confiança de seus membros. Nós vemos aqui que aqueles homens e mulheres, diz o texto, vendiam tudo o que possuíam e o dinheiro que eles arrecadavam, eles colocavam nos pés, ou seja, à disposição dos apóstolos, para que eles, os apóstolos, distribuíssem o dinheiro, o recurso, para aquelas pessoas conforme a necessidade de cada um. É preciso vivermos esta confiança. Por mais difícil que seja em nossos dias, vermos integridade na vida de muitos líderes cristãos e principalmente muitos que estão na mídia, é preciso que você esteja em nossa igreja ou em outra igreja, conheça seus pastores, ore por seus pastores e passe a crer e confiar em seus pastores, para que assim tenhamos também uma marca explícita de uma comunidade verdadeiramente, genuinamente cristã. E a última marca que nós vemos a partir desse texto, de uma comunidade cristã autêntica, é sua visão de reino. Uma visão que não é para aquele momento apenas no presente, mas é uma visão que já está lá na frente, no alcance de pessoas que estão distantes da nossa situação, da nossa realidade. Foi isso que aconteceu com Barnabé, um homem que foi fundamental para o avanço do Evangelho, sobretudo em direção aos confins da terra. Um homem que foi fundamental para o nascimento do ministério do apóstolo Paulo. Aquele que foi até a cidade de Tarso buscar Paulo, que estava ali se preparando para ser o que ele viria a ser futuramente. Barnabé foi o responsável. Por isso, este nome, que em aramaico significa encorajador, Barnabé se tornou uma peça fundamental no avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Diz o texto no verso 36 e 37, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Veja, Barnabé era um levita, e nós sabemos que, tecnicamente, no Antigo Testamento, os levitas não tinham direito a uma terra. Quando foi feita a distribuição entre as 12 tribos, os levitas ficaram de fora da distribuição da terra prometida e ela só coube às demais tribos. Os levitas receberiam uma porção daquilo que eles produziriam e assim aconteceu até o tempo de Jesus. Mas já no primeiro século da nossa era, nós vemos que alguns levitas já poderiam possuir algum patrimônio. E lá na cidade de Chipre, onde nasceu José, também chamado de Barnabé,
Diz o texto que ele possuía alguma coisa, provavelmente vinha de uma família proeminente, mas mesmo assim vendeu sua propriedade, trouxe o recurso e também colocou ele aos pés dos apóstolos para que pudesse ser distribuído entre as pessoas mais necessitadas. A igreja estava, como nós dissemos, fazendo missão integral, anunciando, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo atendendo às necessidades físicas de seus membros e da comunidade ao seu redor. Por isso, Barnabé se tornou fundamental nesse processo. Foi ele que foi enviado pela igreja, pelos líderes de Jerusalém, até Antioquia, para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram notícias de Antioquia, de que o evangelho estava sendo pregado entre os gentios, de fala grega, Barnabé, que também falava grego, natural de Chipre, foi enviado pelos apóstolos para conferir o que estava acontecendo. E percebendo ali que, de fato, uma igreja estava crescente, uma igreja estava nascendo no meio do povo ali em Antioquia, ele vai até a cidade de Tarso, traz consigo o apóstolo Paulo, juntos lideram aquela igreja por 1 ano, até que o Espírito Santo os separam e os enviam para o trabalho missionário. Uma visão de reino, uma visão de que nós somos instrumentos do Senhor, ora para alcançar aqueles que estão ao nosso redor, ora, quem sabe, enviados por Deus para uma comunidade que está um pouco distante, talvez a média distância, talvez bem distante de nós, mas igualmente importantes para ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor. E para concluir nossa mensagem desta tarde, ficam aqui 5 perguntas para a nossa reflexão. Primeiro, é possível como igreja vivermos esta mesma realidade da igreja primitiva em termos de unidade? É possível hoje em dia nós, crentes em Jesus, vivermos a mesma expressão de unidade que aqueles irmãos viviam no início do Evangelho? Segundo, quais seriam os impactos sobre a nossa comunidade se eu, você e os demais membros da nossa igreja vivermos esta mesma verdade de unidade e partilha de bens que os nossos irmãos viviam na igreja primitiva? Terceiro, será que a graça e o poder com os quais os apóstolos operavam milagres e pregavam o evangelho, nós como igreja hoje também podemos contar e desfrutar destas bênçãos do Senhor entre nós? Quarto, assim como os membros da igreja primitiva, é possível confiarmos em nossos líderes hoje, ao ponto de colocar à disposição deles os nossos bens para que possam distribuir e abençoar aqueles que nos cercam? E quinto, estamos prontos, se assim for, para sermos chamados para tarefas ainda maiores, pregar o evangelho em lugares ainda mais distantes, se formos escolhidos por Deus? Ou será que tememos o Senhor em ser chamado por Ele para fazermos algo maior em sua obra? Ficam aqui estas perguntas para a nossa reflexão e que tenhamos todos uma ótima semana. Deus os abençoe. Que bênção de palavra, né, irmãos? Que durante essa semana possamos refletir naquilo que temos aprendido do livro de Atos e que o Espírito Santo possa continuar ministrando no nosso coração para que a gente possa aprender cada vez mais e praticar aquilo que a gente tem aprendido. Amém? Gostaria de convidar a todos agora para um momento de oração e intercessão. Por isso, desde já prepare aí o seu pedido de oração, o seu motivo de gratidão para apresentar diante de Deus como igreja, orando juntos, cada um de sua casa. Gostaria também de apresentar alguns pedidos de oração da igreja, que você pudesse estar orando pelos enfermos da igreja, por aqueles que estão hospitalizados, que estão internados. Ore também pelos familiares daqueles que têm perdido os seus entes queridos, para que o Senhor possa estar guardando o coração e a mente de cada um deles, e que também vocês possam estar orando pelos pastores da igreja. Ore por cada um dos pastores, para que Deus possa estar cuidando e preservando a saúde de cada um. Ore também pela vida do pastor Itamir, que está em recuperação, que a saúde dele seja restaurada por completo e que Deus possa continuar guardando a vida de cada um deles. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que acabamos de escutar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem palavras de sabedoria preciosas ao nosso coração. Deus, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do nosso coração, da nossa mente, do nosso físico, das nossas necessidades. E por isso, Pai, apresentamos diante do Senhor um
coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Gostaríamos, Pai, também de apresentar ao Senhor, que é totalmente soberano e poderoso para atender às nossas necessidades, para ouvir as nossas súplicas. Gostaríamos, Pai, de apresentar diante do Senhor a vida daqueles que estão enfermos e hospitalizados, aqueles que estão talvez com Covid-19, aqueles que estão com outras enfermidades, pessoas que estão batalhando pela recuperação em sua saúde. Deus, cuida deles nesse momento, restaura a saúde desses irmãos de acordo com a tua vontade, Pai, e cuida também da vida dos familiares desses nossos irmãos, dos familiares daqueles que têm perdido parentes também, daqueles que estão em luto. Cuida, Pai, do coração, que eles possam entender e sentir como o Senhor é um refúgio e fortaleza para o nosso coração e para a nossa mente, Pai. Cuida da mente e do coração de cada um desses irmãos. E Deus, cuida também dos pastores dessa igreja, que o Senhor, Pai, possa estar preservando e cuidando da saúde de cada um, da mente de cada um, e que o Senhor, Pai, continue os usando poderosamente para estar nos ensinando, nos pastoreando, nos acompanhando, para que a igreja do Senhor possa continuar avançando, continuar crescendo, continuar avançando para um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. Por isso, Pai, cuida da vida dos nossos pastores, cuida do coração deles. E Deus, que o Senhor também possa estar cuidando da vida do pastor Itamir especificamente, que o Senhor possa restaurar a saúde dele por completo e que logo, logo ele possa voltar às atividades com toda a sua energia, com toda a sua animação que ele sempre tinha, Pai. Deus, cuida da vida de cada um deles e cuida, Pai, da vida de cada um de nós e dos nossos familiares que estamos agora assistindo e cultuando, celebrando ao Senhor juntos, Pai. Que o Senhor possa estar com cada um e que possamos, Pai, ter um belo domingo na Tua presença, te cultuando com um culto público e também com o nosso culto racional, com o nosso viver que Te glorifica, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora para um louvor especial. Até a semana que vem. O vento, meus olhos estão em ti, minha recompensa, o meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-la aqui. Pelas madrugadas
lugar, Pai, pois só Tu és santo.